Eu sou a Nath Cardoso, especialista em ginástica aplicada ao CrossFit e criadora da metodologia Ginásticas. E hoje eu vou te falar sobre se antecipar aos problemas. Se antecipar ao problema é uma das chaves do sucesso. E hoje eu vou te ajudar a identificar 4 problemas que você pode ter dando aula de CrossFit ou de cross training. Primeiro problema. O primeiro problema é a cobrança do aluno em relação aos resultados deles. E isso está muito ligado a ele não ter clareza do processo. Então, se ele não tem clareza do processo, provavelmente ele vai ficar ansioso pelo resultado. Ou não vai entender. Se ele não sabe o porquê que ele tem que dar aquele passo, provavelmente ele vai ficar cobrando o resultado dele mais rápido. É muito comum os alunos que chegam até o CrossFit, até o cross training, não saberem 90% dos movimentos que a gente usa na modalidade. Então, isso não é um objetivo principal deles. O objetivo, às vezes, é emagrecimento, hipertrofia, atividade física, qualidade de vida, vários outros, emagrecimento, várias outras metas, vários outros objetivos que não são fazer um bar muscle up, fazer um pull-up. E, dentre 2 meses, isso vira uma meta para ele. Então, é importante a gente também dar clareza que as metas vão mudar, os objetivos vão mudar. Então, uma coisa acaba sendo consequência da outra. Então, às vezes acontece essa virada de chave como eu estou falando. Às vezes essa virada de chave é ficar de cabeça para baixo, aprender a fazer um pull-up, aprender a saltar um double under, enfim. Então, nessa mudança de chave, às vezes o aluno pode se sentir perdido, sabe? O quanto eu estou longe para fazer tal coisa. Então, ele saber que, por exemplo, faltam 10 passos para ele chegar no objetivo dele, ele sabe quando ele der o primeiro passo. E ele tem que saber quais são esses passos. Não adianta falar só, são 10 passos, e ele não saber quais são eles. Então, ele sabendo, esse é o primeiro passo para ficar de cabeça para baixo, por exemplo. Então, ele sabe que ele está um passo mais próximo, e assim vai. Então, ele saber que para virar de cabeça para baixo são 10 passos, ele vai acabar tendo uma consciência melhor e dando clareza. E aí ele sabe que o resultado dele está mais perto cada vez do cenário ideal, né? Também nessa de se sentir perdido, se a gente não dá essa clareza no processo do aluno, provavelmente ele vai se comparar com alunos que estão há mais tempo na modalidade ou que têm mais facilidade para fazer determinado movimento. E isso acaba frustrando ele. Então, como nós coaches não queremos ver aluno nenhum frustrado, esse é um problema que a gente tem que evitar. Então, dar clareza vai evitar o problema do aluno ficar te cobrando o resultado. Se ele está te cobrando o resultado é porque ele não sabe o processo. O segundo problema que grande parte dos coaches vão ter dando aula de cross, que seja crossfit ou seja cross training, é o aluno que quer ser coach. Então, o que é isso, Nath? A gente brinca, que é o co-coach. É aquele aluno que é mais experiente muitas vezes e sente a necessidade de ficar corrigindo e ajudando. E isso é maravilhoso. Eu acho que é uma das coisas mais legais que tem no CrossFit. É você realmente ter condições, o aluno ter condições de ajudar um ou outro. Eu acho isso perfeito. Só que a gente tem que tomar cuidado para não passar do limite, sabe? Se o aluno, por exemplo, o aluno A e o aluno B. Se o aluno B está corrigindo o aluno A, é porque tem muito aluno muito coach que acha ruim isso, do aluno corrigir. E eu não acho totalmente ruim. Por exemplo, se o aluno B está corrigindo o aluno A, é porque você deu condições para que isso acontecesse. Ele se sente tão confiante em corrigir o outro aluno porque você passou essa segurança para ele, você fez essas correções nele e agora ele viu você fazendo as correções em outra pessoa. Então ele tem condições de passar isso, repassar a experiência dele. Então é perfeito. A gente só tem que tomar cuidado para não passar do limite. O não passar do limite é usar esse aluno a nosso favor, O aluno pode colaborar com a aula. Eu acho até importante isso. Só que não é ele que tem que dar aula pra gente, Então, é nesse limite que a gente tem que trabalhar. O aluno tem que colaborar com a aula, tanto colaborar com o coach quanto colaborar com outros colegas, de turma, mas sem atrapalhar a sua aula. Ele não pode tirar a sua autonomia. Existe uma linha tênue entre o aluno
a gente usar esse aluno, né, que é mais proativo para ajudar a gente e ele se sentir capaz de ser um profissional. Ele não é um profissional de educação física, então ele não tem condições, né, a ponto de corrigir completamente, dar aula no seu lugar, porque senão ele seria um profissional de educação física. O que vai mudar tudo isso é a nossa postura com esse aluno. Então, eu não sou a favor de abolir isso, o aluno não pode corrigir o outro colega de turma. Eu acho que isso não vai ser uma coisa boa pra gente, tá? Até porque o CrossFit ele é colaborativo. Mas a gente se colocar no papel de profissional. Se as pessoas acharem, né, encontrarem ali uma diferença entre a dica que o seu aluno dá e a dica de um profissional dando a dica, beleza, você não vai precisar ficar chamando atenção para o aluno não passar o limite. Porque as pessoas vão saber diferenciar. Beleza, isso daqui é uma dica que o coach dá. Isso daqui é uma correção que o coach faz. E não uma dica, né? Uma ajuda. Isso é uma outra coisa. O aluno jamais vai poder ofuscar, né, o coach nesse sentido. Eu quero até que os alunos se destaquem sim, mas sim pelo desempenho deles, né? É muito gratificante você ver um aluno que não tinha condições de fazer alguns movimentos e hoje fazendo bem e até ajudando outras pessoas a fazerem. Isso é maravilhoso, nisso eu quero que o aluno apareça cada vez mais, mas não a ponto de ofuscar o profissional. O terceiro problema é um dos maiores problemas que eu enxergo, que é virar escravo do boxe. Sim. Nós amamos o que nós fazemos, né? Nós nascemos para isso. Eu costumo brincar que eu não me imagino fazendo outra coisa sem ser dar aula, entrando em outra profissão. E sim, eu amo o que eu faço, mas isso não significa que eu tenho que virar um escravo do boxe. Chegar às 6 horas da manhã e até 10 horas da noite todos os dias, sem descanso, mal conseguindo comer, mal conseguindo dormir, mesmo porque tem outras coisas que a gente tem que fazer, que é programação de treino, que não cabe a gente ficar aqui no boxe o dia inteiro. Então, eu entendo perfeitamente quem acaba passando o dia inteiro no boxe, porque eu já passei por isso, né? Quem me conhece lá da época da São Bernardo, lembra que eu tinha até rede para eu dormir no boxe, né? Quantas vezes eu dormi no boxe porque eu falava, nem vale a pena eu ir embora para casa. Eu terminava de dar aula às 10, tomava banho, pedia alguma coisa para comer lá mesmo e dormia lá, porque no outro dia eu já ia estar lá. Isso não é saudável para a nossa carreira. A gente não é máquina, chega uma hora que a gente para. E aí, quando a gente para, acabou, não tem mais para onde ir, tá? Então, a solução que eu encontrei para isso foi me especializar. Então, eu queria continuar ganhando, né? Eu sei que a gente acaba fazendo isso por conta da remuneração. Não, porque eu preciso ganhar um pouquinho mais, então você acaba ficando um pouco, aumentando a sua carga horária. Mas, na verdade, o que eu fiz foi me especializar, porque aí, em vez de trabalhar 10 horas para ganhar aquele valor, eu acabava ganhando aquele mesmo valor em 3, 4 horas de trabalho. E o quarto problema que você pode encontrar dando aula de CrossFit ou de cross-training é a insegurança em montar treino. Então, periodização, e como eu estruturo, né? Então, o CrossFit é uma modalidade diferente, bem diferente, porque ela é altamente variável, né? Então, muita gente tem dificuldade nessa parte de periodização e muita gente até abre mão da periodização, o que eu acho que é o fim do mundo. Mas tem muita gente que, às vezes, acaba não querendo ter esse tipo de trabalho, às vezes até porque não sabe mesmo por onde começar. Eu costumo falar que não existe periodização certa e errada quando a gente sabe responder algumas perguntas, que é para quem, por quê e para que eu estou fazendo isso. Então, eu tenho que saber para quem que é aquele determinado movimento, aquele determinado educativo. Por que ele está fazendo, né? Em que degrau de evolução ele está. Então, se você sabe estruturar um treino que responda o porquê, para quem e para quê, pronto. Pode não estar 100%, pode não ser o cenário perfeito, mas isso você vai ajustando. Ninguém acerta de primeira. Periodização, né, na parte de cross, eu sei que é muito difícil porque é bem variado mesmo, pelos movimentos, pelo estímulo, mas
periodização não é e não pode ser algo aleatório, né? Muita gente confunde o lance lá do Hopper e tombola e acabam achando que é aleatório, que é sorteio, que é bingo. E na verdade não é, é totalmente inverso a isso. Tem uma programação para isso. Então, você sabendo para quê, por quê e para quem, você consegue direcionar melhor essas partes. Então, a gente tem que trabalhar todas as capacidades? Sim, dá trabalho para pensar, mas não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Vocês perceberam como esses problemas conversam entre si? Que se a gente não prestar muita atenção neles, eles acabam virando uma bola de neve. E a hora que a gente perceber, já não dá mais para parar ela. Então, é muito importante que a gente consiga identificar isso logo no início. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nisso. E aí eu quero saber, quais problemas desses você já passou? Coloca aqui nos comentários para mim. Até a próxima!